Olá pessoal, estamos de volta. Mais uma vez um tema relacionado à teoria geral dos contratos. Nós já estamos chegando ao fim desse tema e nós vamos trabalhar aqui hoje com os vícios contratuais. Mais uma vez, eu acho por bem me apresentar, eu sou Gilberto Ligeiro, professor de Direito Civil. Então nós vamos aqui com a teoria geral dos contratos, encerrando essa primeira etapa, para a gente então falar dos vícios contratuais e na sequência falar também da extinção dos contratos. Caros concursandos, é um tema, como a gente vem destacando, importante porque tem sido objeto de questionamento nas provas e nos concursos. E vocês estão nessa maratona em busca de resultados e assistindo essas aulas, fazendo os exercícios, vocês com certeza sairão na frente e obterão excelentes resultados. Nós acreditamos e vocês também devem acreditar. Então vamos lá, caros concursandos, caros amigos, vamos para os nossos slides. Nós temos aqui então o item 1, os vícios contratuais. Muito bem. Quais são esses vícios? Primeira coisa que nós precisamos destacar, caro concursando, são vícios relacionados à coisa. São vícios relacionados à coisa, não são vícios de vontade. Vejam só, nós fizemos esse destaque aqui, e peço para que vocês destaquem também. Não se confundem com os vícios de vontade. Os vícios de vontade estão relacionados, então, à manifestação de vontade dos contratantes. Erro, dolo, coação, enfim, aqueles que nós já conhecemos, os vícios de consentimento. Aqui, os vícios são da coisa adquirida. Um detalhe, caro amigo, caro concursando. O sistema de verificação dos vícios aqui funcionam como que garantias contratuais. Aquele que acaba adquirindo uma coisa terá a garantia de eventualmente ser ressarcido por perdas e danos na hipótese de um eventual vício oculto. Então, na verdade, nós estamos falando aqui de uma garantia contratual. Uma outra garantia contratual que nós vamos trabalhar ainda nessa aula, nesse encontro, é toda a teoria relacionada à evicção. Então vejam que, na verdade, quando nós falamos desses vícios, nós estamos falando de garantias. É importante vocês chamarem atenção para esse detalhe. Então, mais uma vez, não confundam os vícios que atingem a coisa com os chamados vícios de vontade no momento de formação do contrato propriamente dito, do negócio jurídico propriamente dito. Então, muito bem, vamos lá. Para o nosso slide, nós temos aqui as nossas espécies de vícios contratuais. Esses vícios estão no produto ou no serviço, e esses vícios são aqueles previstos no Código de Defesa do Consumidor, muito importantes e devem ser estudados lá no Código de Defesa do Consumidor, e o chamado vício redibitório, que é o vício que nos interessa agora aqui para o nosso estudo propriamente dito. O que é o vício redibitório? Eu fiz questão de colocar uma rápida definição para que você possa olhar, verificar, analisar essa definição aí, caro amigo, caro concursando, para a gente lembrar efetivamente, sempre ter na ponta da língua essa definição, essa conceituação. Trata-se de um vício oculto, sublinhem o vício oculto, lembrando que os vícios contratuais estão na coisa, então o vício oculto
que torna a coisa imprópria para o uso a que se destina, ou lhe diminui o valor e que tenha sido adquirida por contrato por contrato comutativo. Por contrato comutativo. Contrato comutativo, o que é mesmo? O que é mesmo? É importante a gente lembrar que o contrato comutativo é aquela espécie contratual, e nós já trabalhamos isso em um encontro passado. O contrato comutativo é aquele em que as partes, no momento da contratação, sabem exatamente a quantidade, a qualidade, a coisa determinada. E não só a coisa, sabe a prestação, da existência efetiva de uma prestação determinada. Ou se não, na hipótese de doação onerosa, aquelas hipóteses de doação onerosa, nas quais há não uma contraprestação, mas o donatário ele tem um encargo, por exemplo, em razão dessa doação. Muito bem, os artigos 441, 442 e seguintes até o 446, nós vamos encontrar o tratamento legal dos chamados vícios redibitórios. Só a título de conhecimento, vejam aí, acompanhem a leitura do artigo 441. Vejam, o legislador diz assim, caro concursando: a coisa recebida em virtude de contrato comutativo pode ser enjeitada, um termo bastante interessante, para não se esquecer, pode ser rejeitada, enjeitada por vícios ou defeitos ocultos que a tornem imprópria ao uso a que é destinada ou lhe diminuam o valor. Vejam então aí uma certa definição legal do vício redibitório. Muito bem, fixados esses pontos preliminares, vamos na sequência. O que nós temos aqui então para entender bem o vício redibitório? Nós temos que entender o que é o vício oculto, porque o próprio legislador, como nós falamos no 481, ele utiliza o termo vício oculto, e aí nós então chamamos a atenção aqui no nosso slide. Vejam, vício oculto é aquele que não pode ser descoberto, é aquele que não é visível a olho nu. Uma simples observação da coisa não revela para quem está adquirindo aquele vício, o defeito. Haveria necessidade, para a configuração do vício, para se verificar o vício, uma análise técnica. Uma perícia, por exemplo, uma perícia judicial, só uma perícia judicial poderia eventualmente demonstrar, apresentar esse vício. Um veículo, por exemplo, que foi vendido e apesar do comprador ter tomado todos os cuidados, ele não tem o conhecimento técnico suficiente para saber que várias partes da lataria do veículo foram trocadas ou foram repintadas, porque só um equipamento próprio com um conhecimento próprio daria para saber que aquelas partes foram trocadas ou que foram reformadas, enfim, seria uma hipótese de vício oculto. Entre outros, um defeito no motor do veículo, internamente falando, só poderia ser detectado a partir de uma análise técnica, da análise de um expert. Muito bem. Então esse é o vício oculto. Não pode ser o vício visível, que esse daí tem que ser reclamado no momento. Muito bem. Com a verificação do vício, verificado o vício, o que acontece? Eu tenho o vício oculto, ele apareceu, tomei conhecimento, e daí? Qual é a saída? Então a saída é, eventualmente, o adquirente ele exercer o que nós chamamos de pretensão edilícia.
A pretensão edilícia nos remete à ideia de ações edilícias, que é justamente o termo utilizado pela doutrina para nominar, identificar as ações próprias para buscar abatimento de preço, para buscar perdas e danos quando existem esses vícios. Então vejam, pretensão edilícia em ação em ações edilícias, ok? Quais são as chamadas ações edilícias? Vejam, nós temos a ação estimatória ou quanti minores. Esta ação, que contém uma pretensão edilícia no sentido de se demonstrar o vício oculto, é aquela que se pretende o quê? O abatimento do preço pago. Por quê? A coisa apresenta o vício e ela não traz aquela... Houve uma diminuição na utilidade, o interesse que o comprador tem, que o adquirente tem. A coisa não será atingido na sua integralidade, na sua força total. Então, vai atender em parte e ele pede um abatimento, então, por intermédio da chamada ação estimatória. Estimatória porque efetivamente haverá necessidade de se estimar qual é o valor do abatimento. Também nós temos aqui, e é importante vocês sublinharem, a chamada ação redibitória propriamente dita. A ação redibitória é aquela ação que contém uma pretensão edilícia, uma pretensão decorrente do vício redibitório, para o quê? Para a extinção do contrato, cumulada com perdas e danos propriamente ditos, decorrente justamente de não se ter a coisa plenamente como ela foi prometida, não foi feita a venda, não foi boa, e aí então nós temos a possibilidade de pôr fim ao contrato, justamente pelo descumprimento contratual, a extinção do contrato com essas perdas e danos propriamente ditas. Então vejam, para o exercício dessas ações, nós temos prazos. Quais são os prazos para essas demandas? Vai depender se a coisa adquirida é móvel ou imóvel. Então vejam, vamos ter como exemplo uma ação redibitória para coisa móvel. O adquirente, ele acabou de verificar que no veículo de transporte, um caminhão, por exemplo, que ele adquiriu há algum tempo, há um vício oculto naquilo que a gente chama de cavalinho, na parte motorizada efetivamente, e o cavalinho não suporta uma determinada carga, porque há um vício oculto capaz de desvirtuar, de descaracterizar o próprio interesse do adquirente. E ele pretende, então, extinguir o contrato, devolver a coisa e ainda cobrar perdas e danos. Como o caminhão é um bem imóvel, qual é o prazo para essa demanda redibitória? Então vamos lá no 445 que o legislador ele resolve para a gente esse problema. Vejam, no 445 o legislador diz assim: o adquirente decai do direito de obter a redibição ou o abatimento do preço no prazo de 30 dias se a coisa for móvel. Se a coisa for móvel, sublinhe, chamem a atenção ao dispositivo.
se a coisa for móvel, e de 1 ano se for imóvel, contado da entrega efetiva. Se já estava na posse, o prazo conta-se da alienação, reduzido à metade. Reduzido à metade. Então vejam que o prazo para prazo móvel 30 dias, imóvel 1 ano. Agora, caro concursando, caro amigo, mais uma vez nós chamamos a atenção para as exceções. Vejam, lembrar das exceções, lembre-se das exceções. Se preciso, vamos tomar Memorex, né? Como a gente costuma brincar, costuma dizer, para não esquecer das exceções, porque é justamente aí que o examinador vai querer pegar a gente. Por exemplo, nós temos na parte final do artigo 445, caro amigo, uma exceção desse prazo. Vejam, o legislador diz assim, se a coisa já estava na posse do adquirente, o prazo será reduzido pela metade. Então vejam, se já estava na posse, o prazo conta-se da alienação reduzido à metade. Como a gente pode exemplificar isso? Vejam, imaginem a hipótese de um locatário que já estava na posse do imóvel há algum tempo, por força do contrato de locação. O locador resolve vender esse imóvel e o locatário exercendo o direito de preferência, adquire o imóvel. Ele deixa de ser locatário e passa a ser proprietário. Se eventualmente, mesmo ele tendo já durante algum tempo morado no imóvel, surgir um vício redibitório, né, um vício oculto, nada impede dele reclamar. Com um detalhe, como se trata de imóvel, o vício a ser reclamado, o prazo para a ação estimatória ou ação redibitória cai pela metade, né? Ou seja, o próprio legislador fala, o prazo conta-se da alienação reduzido à metade. Não mais de 1 ano por se tratar de imóvel, e sim 6 meses. Então nós estamos diante de uma exceção aí que merece o nosso destaque. Também é importante vocês chamarem atenção para uma outra exceção, caro amigo. Vejam o parágrafo 1º do artigo 445, o que o legislador fala. Vejam só, quando o vício, por sua natureza, só puder ser conhecido mais tarde, o prazo contar-se-á do momento em que dele tiver ciência, até o prazo máximo de 180 dias, em se tratando de imóveis e de 1 ano para os imóveis. Então vejam que o parágrafo 1º traz, né, uma exceção que está intimamente relacionada ao momento em que efetivamente se passa a ter conhecimento do prazo, ou seja, conhecido mais tarde. Mais tarde quer dizer, além daqueles prazos previstos lá no caput, né, do caput do 445. Quando o vício por sua natureza só puder ser conhecido mais tarde, o prazo contar-se-á do momento em que se tiver ciência do vício. No momento em que se tiver ciência, não da alienação, por exemplo, do momento da ciência até o prazo máximo de 180 dias, em se tratando de bens móveis e de 1 ano para os imóveis, né? Chamem atenção então para essas 2 exceções, né? Nós vamos puxar aqui uma setinha para a gente lembrar
Então nós temos aqui a parte final, o infine, né? O infine, parte final do 445 e o parágrafo 1º do mesmo dispositivo como exceções. Na sequência, é importante nós ainda destacarmos qual é a natureza desses prazos para as demandas de pretensão edilícia. Esses prazos são decadenciais. Sublinhe, os prazos são decadenciais. O próprio legislador, caro amigo, no 445 diz assim: o adquirente decai do direito. Então o próprio legislador coloca a natureza desse prazo como prazo decadencial. Isso significa que não se trata de perda da pretensão propriamente dita, trata-se da perda do direito. Nós não poderemos mais reclamar o abatimento, não poderemos reclamar a extinção do contrato ou perdas e danos, né? Porque há efetivamente a decadência do direito. É importante vocês chamarem atenção para o fato de que quando nós tratamos de questões temporais e a decadência ela é uma questão temporal, em especial não há ocorrência de suspensão e interrupção da decadência, a não ser quando o próprio legislador fale. E no caso desses prazos, nós temos sim no artigo 446 uma exceção. Mais uma vez, nós vamos para as exceções, caro concursando, chamem atenção, destaquem. Por quê? Vamos lá. O artigo 446 diz assim: não correrão os prazos do artigo antecedente na constância de garantia, de cláusula de garantia, mas o adquirente deve denunciar o defeito ao alienante nos 30 dias seguintes ao seu descobrimento sob pena de decadência. Então nós temos aqui uma hipótese de não ocorrência da decadência nesses casos, né, enquanto houver cláusula de garantia. E os contratos podem estar garantidos e têm garantias efetivas de prazo, enfim, enquanto este prazo estiver valendo de garantia, obviamente não se tem decadência, porque isso daí poderia beneficiar aquele que vendeu o alienante da coisa, né? E o direito não pretende isso, beneficiar ninguém nesse caso. Então, chamem atenção para esse detalhe do 446, que é uma hipótese legal de não ocorrência da suspensão ou da interrupção do prazo decadencial. Ok? Vamos na sequência? Vamos lá? Nós temos então aqui uma outra hipótese, uma outra situação de garantia, vamos assim dizer, de garantia contratual. Uma garantia contratual decorrente da evicção. A evicção, que é um termo bastante conhecido, do direito contratual, do direito obrigacional, está prevista no 447 até o 457 do Código. Nesses dispositivos, nós temos então o tratamento da chamada evicção. O que é a evicção efetivamente? A evicção é a perda da coisa por força de decisão judicial ou, conforme diz a nossa jurisprudência, inclusive a jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça, já consolidada, é a perda da coisa por decisão judicial ou apreensão administrativa, desde que essa coisa tenha sido adquirida em contrato oneroso, mesmo que em asta pública. Então, chamem atenção para uma questão fundamental para se entender a evicção. A evicção nada mais representa do que a
devolução da coisa. Agora, não é uma devolução voluntária da coisa. Isso, se fosse uma devolução voluntária, poderia ser então por força de acordo, ou pelo próprio desfazimento, pelo próprio distrato, que não é o caso. A devolução da coisa aqui na evicção se dá por fator externo, decorrente de uma ação judicial ou da ação de um outro órgão público de que apreendeu um veículo, né, por algum motivo e vai ser devolvido o veículo para o dono ou para a seguradora por um ato administrativo. Tanto numa hipótese quanto na outra nós temos a chamada evicção. A evicção se dá efetivamente no momento da devolução da coisa. É importante vocês chamarem atenção para isso. Então nós temos aqui um exemplo claro, né, de evicção. Achei por bem trazer esse exemplo porque está muito próximo da gente, né? E o exemplo fica mais fácil para a gente entender. Vejam só que o exemplo que nós temos aqui está relacionado à locação. A locação, nesse caso, nós temos a hipótese do locador que vende o imóvel alugado sem dar ao locatário o direito de preferência. E este, então, fica sabendo do negócio e exerce o direito de preferência. O adquirente do imóvel perderia a propriedade por força de decisão judicial, em razão do exercício da preferência propriamente dita, verificando-se, então, a evicção. Verificando-se a evicção, a necessidade de devolução da coisa. Este é um exemplo bem claro, bastante preciso de evicção. Trata-se, né, de uma verdadeira garantia contratual, né, que não precisa estar prevista, mas nada impede que efetivamente esteja prevista, seja para reforçar, seja para diminuir os efeitos da evicção, ou até mesmo excluir a responsabilidade, né? E o artigo 448 do Código Civil, ele prevê isso, salvo nos casos de contrato de adesão que poderia representar uma cláusula abusiva, né? Dependendo da situação. E é importante a gente destacar, para a gente ir finalizando o nosso tema aqui referente aos vícios contratuais, referentes a essas garantias, queira ou não, essas garantias contratuais de responsabilidade, que a doutrina entende que o reforço somente pode prever o dobro do valor propriamente dito. Fora isso, nós estaríamos diante de uma hipótese talvez de enriquecimento e que não se pode admitir então, e a doutrina entende que no caso de previsão de uma cláusula para reforçar a responsabilidade, a indenização pela evicção, somente o dobro do valor pleiteado. Caros amigos, nós encerramos aqui mais esse encontro. Foi muito bom tê-lo conosco e até breve.